Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal dos Tarefeiros. Estamos aqui mais um sábado para os nossos bate-papos da manhã. Você que está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma navegada, ver o conteúdo, dar o seu like, tem bastante coisa. Você que já acompanha o nosso canal, não esquece de deixar seu comentário, seu like, a sua sugestão é muito importante, tá bom? Então, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182, na Água Rasa. É importante que você ligue para agendar o seu atendimento. Nesse final de ano, nós estamos tendo campanha de Natal para auxiliar crianças. Então, se você puder colaborar com doações de roupa, leite, brinquedo, será bem-vinda. Lembrando que também no mesmo telefone você pode agendar os tratamentos da prosperidade, o Programando 2022, com o Hélio com a Doroteia. Mas é importante que você ligue, porque já está acabando as datas, são poucas datas, então dá uma ligadinha lá e se inscreva. Bom, dados os recados, eu peço licença para entrar no teu lar, juntamente com o Maurício, com o Carlos, convidando ao doutor Antônio, os nossos amigos espirituais da luz, a Nossa Senhora e ao nosso Mestre Jesus, que ele possa vir adentrando a vossa casa, abrindo portas, janelas, imantando em luz, expandindo as consciências e espargindo essas emanações do mais puro amor em todos os ambientes, envolvendo a todos os que convivem com você. É nessa vibração de paz, de amor, que nós vamos dando por início o nosso bate-papo das manhãs de sábado. Graças a Deus. E dando sequência, lembra que eu falei que nós íamos fazer uma série de 3 capítulos, já foi a primeira, semana passada, essa segunda, semana que vem a terceira, um pouquinho antes do Natal, já falando de Jesus. Em semana passada nós falamos da aparência, de como que era esse Jesus, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como é que ele veio, de toda essa trajetória, por que é que ele veio, o que ele veio ensinar, trazer. E para começar a falar, a gente tem que voltar um pouquinho antes de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus, não antes de Jesus, antes da vinda dele na Terra. A gente já sabe que Jesus é o governador do planeta Terra, faz parte de uma categoria de espíritos que a literatura denomina os amadores, né? Ou seja, aqueles que amam incondicionalmente, ou que ensinam ou pregam o amor profundo. Bom, por que eu estou falando isso? E por que eu falei que voltar um pouquinho antes? Na formação do planeta Terra, quando foi para ser povoado, diz a literatura, que seriam 2 tipos de espíritos que iriam povoar a Terra. Os primeiros que viriam de outro planeta, que já estava em transição, e nesse planeta eles não conseguiram acompanhar porque eles conseguiram desenvolver bem o intelecto, a inteligência, mas não desenvolveram o amor. E os espíritos eram aqueles espíritos primitivos mesmos, criados para habitar a Terra. Então, seriam 2. Os migrantes, né, que viriam de outro planeta, e os da Terra. Bom, e por que eu estou falando isso? Jesus, como governador, sabendo dessa transmigração desses espíritos de outro planeta, convida eles e explica como que funcionaria. Porque pensa assim, você está lá
Pensa nós aqui, né? Estamos aqui no planeta Terra, todo mundo está falando que vai mudar para a regeneração. Você passou todos os perrengues aqui no Provas e Expiações. Quando chega para ir para a regeneração, você não vai. Você fala assim, sou inteligente, eu não sei o quê, mas não amei, não perdoei, fui meio assim. Daí não vai. Bom, daí você fica meio rebelde, né? Já pensou? Eu ia ficar. E assim aconteceu com os capelinos, né? Mas Jesus chama eles e explica o quê? Para eles virem encarnar, para aprender esse amor, que ele ia mandar mensageiros, espíritos iluminados que viriam ensinar ele nessa trajetória esse desenvolvimento mais afetuoso, mais do amor. Então, eles, mesmo assim, eles não se convencem, né? E Jesus fala assim, olha, eles falam assim, mas se eu for para lá e eu não aprender esse tal desse amor, tanto vocês estão cobrando, eu vou ficar preso lá na Terra, naquele mundo primitivo, porque então o mundo Terra era primitivo. Será que eu vou ficar preso lá pro resto da minha vida? E Jesus fala, olha, se todos os que vierem antes, né, todos esses mensageiros vocês não conseguirem entender, eu mesmo irei para ensinar vocês. E daí já existe esse compromisso, então, de Jesus vir ensinar esses espíritos transmigrados de outro planeta quando encarnassem aqui na Terra. Bom, e daí o que acontece? Só que Jesus pensa assim, com você como governador, você não vai falar só para um grupo, você vai falar para um planeta inteiro, para toda a população. E lembra que eu falei que tinha aqueles espíritos recém-criados, primitivos, não sei o quê? E esse é o tempo, né, de virem Krishna, Buda, Zoroastro, Hermes Trismegisto, todos esses caras que vão dando uma base, inclusive intelectual, para os dois grupos de espíritos, pensa. Embora os outros tivessem algum entendimento intelectual, nós, né, aqui da Terra, ainda estávamos meio perdidos. Então, eles vêm dando essa mensagem, eis que, para dar tempo de, meio que, não vou dizer que parar, né, mas de conseguir entender o que era dito, pensando que até hoje nós nos debatemos ainda sobre a mensagem de Jesus. Mas eis que então, dado um amadurecimento espiritual dos espíritos primitivos encarnados na Terra e do contexto e também de toda a preparação do Espírito de Jesus na descida vibratória, não é na regressão, não é na involução, mas na descida vibratória, para ele poder reencarnar, Jesus vai vir para ter com esses espíritos. Bom, nessa vinda, né, nesse acordo que Jesus faz com esses espíritos, é justamente para que eles pudessem se libertar e ir de volta para o planeta deles. E na literatura existem vários livros, na literatura espírita, explicando, né, a saga dos capelinos, o regresso de Capela e assim por diante. Mas, para que vocês entendessem essas duas categorias, vamos dizer assim, de espíritos, que no fim dá tudo na mesma, e esse compromisso de Jesus. A pergunta que não quer calar, será que Jesus cumpriu a promessa dele? É isso que eu vou perguntar para o Carlos. E aí, Carlos, cumpriu a promessa ou não cumpriu? E como cumpriu, né, Fabinho? E como cumpriu. É, e você narrou muito bem, criou esse contexto, porque
é muito interessante que esse preâmbulo, essa explicação da trajetória do nosso planeta, ele vai nos dar, eu acho que a interpretação mais perfeita de por que Cristo encarna na Terra. Então, ele encarna na Terra para mostrar o amor, como nós falamos. E o amor era tanto que as feições eram perfeitas, né? Como a gente falou no passado. E ele vem justamente para mostrar para esses que tinham falhado uma vez no desenvolvimento do amor, mostrar para eles que o amor é o único caminho. Então, se nós vemos a trajetória do Cristo aqui na Terra e depois de fazer essa quase bomba atômica, porque juntar toda aquela energia num corpo aqui na Terra, eu brinco, né? Como uma bomba atômica caminhando lá na Palestina, onde é a Palestina hoje, onde ele ficou, onde ele esteve encarnado. E é interessante porque você pega, eram espíritos os que vieram, né, na miscigenação, vieram inclusive nesse acordo, eles têm um acordo de desenvolver os outros espíritos aqui do lado intelectual, de dar esse avanço, tanto é que você vê que a grande história, você tem anos e anos e anos de evolução muito pequena na Terra, dos vários Homo sapiens, Homo neandertal, todos os que vieram, australopitecos e outros, quando você vê, de repente, você tem uma cisão muito grande, que procura, inclusive hoje, até os cientistas, né, esse salto de qualidade que é a miscigenação dos espíritos que vêm de Capela. Mas eles têm a falta desse amor que eles ainda não entenderam. E apesar de todos esses emissários que vieram trazer isso, ainda assim Jesus teve sim e veio cumprir a sua promessa. E, mais uma vez, explica por que foi tão impactante e profundo. Se você vê a mensagem de Jesus, ela não é mirabolante. Ela é simples. Ela é profunda e simples. Amar a Deus acima de tudo, que já mata o nosso orgulho, que é onde estava maior ainda, né? Quantos desses capelinos, quando encarnavam, não eram tidos como semideuses? Então, olha, só a primeira mensagem, amar a Deus sobretudo, já era o primeiro tapa no orgulho desses que tinham uma evolução maior e se sentiam melhores do que os outros, né? E amar ao teu irmão como a ti mesmo. Tanto é que a própria questão dos judeus e da questão do Messias que esperava aquele que viesse libertar, que viesse tirar o jugo, que viesse acabar com o politeísmo, que não é outra coisa senão você criar os deuses desses espíritos que eram mais inteligentes e mais avançados, mas ele não vem com grandes. Se você olhar a filosofia de Buda, de Krishna e de outros, ela era muito mais difícil de entendimento e falava de reencarnação, tudo. Jesus só veio falar: a alma é imortal. O amor deve ser incondicional. E ele traz isso dessa forma impactante, porque era o que eles precisavam para entender e deixar o orgulho de lado, soberba de lado, e poder regressar como eles queriam regressar, não ficar presos. Lembra? Você falou do acordo. Pô, eu vou ficar nessa roda de Sansara, eu vou trocar um mundo que já está evoluído por um mundo primitivo, eu vou ficar preso lá? Sim, se você não aprender. E não aprendeu, e Jesus vem resgatar. Então, a missão de Jesus é resgatar. E veja que ele mesmo fala: eu vim resgatar as ovelhas perdidas. Não é verdade? Então, você vai encaixando, ó, pessoal, estou até arrepiado aqui, você vai encaixando tudo isso e você vai montando essa situação de por que ele veio, do que ele veio fazer e até na simplicidade do que ele fazia, porque era simples, mas era profundo. Quebrava o status quo do que existia. Na hora que ele falava: peraí, perante meu Deus, o escravo e o rei são iguais. E talvez o escravo seja melhor, porque ele entende de uma forma talvez forçada também, mas ele é obrigado a ser mais humilde, ele tem outras situações que o outro já não entende.
Então, essa mensagem do amor do Cristo incondicional, ele vem para todos, ele vem resgatar as ovelhas perdidas, que são os capelinos, e vem criar a base para que nós, num futuro próximo, não sejamos os capelinos de amanhã. Né? Porque é o que vai acontecer, é o que pode acontecer conosco se também não entendermos essa mensagem. E podemos ver que de 2000 anos para cá, temos evolução moral? Temos. As leis mudaram muito, a nossa percepção moral melhorou demais, mas se nós olharmos a percepção intelectual e de avanço tecnológico, ela ainda está numa evolução mais rápida. Ela ainda corre mais rápido. Então, Jesus cumpriu a promessa aos capelinos e a promessa de ser o Messias, de ser o caminho, a verdade e a vida para esse mundo novo. E a maioria desses espíritos, entenderam essa missão e regressaram. Cabe a nós entender, e aí nós temos dois exemplos, né, o deles e o nosso próprio vivendo, para que a gente não incorra nisso. Porque a gente vive falando do mundo de regeneração, que não é senão através do bem, do amor. Não tem outra forma de fazê-lo. E Jesus veio impactar, veio com essa missão, veio nos ensinar isso e cumprir a promessa dele, que se não entendessem, ele próprio viria ensinar. É mais ou menos como a nossa mãe, né? Não vai fazer. Eu vou mostrar como é que faz. Eu vou aí e mostro. Espera que eu já vou aí e vou mostrar. Obviamente que é um exemplo simples, mas é o grande governador. E junto veio Maria e outros que criaram essa obra. Né? E o impacto foi profundo, porque, inclusive, é a primeira vez que você tem a ideia dos discípulos dele de socorrer as pessoas. Né? A mensagem foi tão impactante que cria a questão de você socorrer, dos próprios apóstolos virarem pessoas que queriam resgatar essas pessoas, apesar do Império Romano. Então, cumpriu, e obviamente, como o espírito amador, como você falar, da classe dos amadores, cumpriu de uma forma soberba, sem soberba. É isso aí. E tanto que você falando, né? Vale lembrar que no Evangelho sempre ressalta Jesus como o nosso modelo e guia, porque ele vem justamente, como você disse, como uma mãe ensinar, dar o modelo e guiar os nossos passos de como trabalhar esse amor, trabalhar esse perdão, e tanto que a palavra e tudo que ele foi dito ecoa fortemente a essência do que ele diz, né? Não do que as pessoas escreveram, falam ou interpretam, mas a essência da mensagem dele ecoa até muito forte até os dias de hoje. E na atualidade, recebendo todas essas, né, essa história, esse exemplo de Jesus, será que a gente segue os passos dele, Maurício? Será que a gente aprendeu ou está aprendendo? Como que é que funciona? Olha, Fabinho, eu acredito que nós estamos aprendendo. Né? Como diz aí o Dr. Antônio, nós somos crianças espirituais saindo de criança, entrando na pré-adolescência, espiritualmente falando. Né? Então, o nosso dirigente espiritual, o Dr. Antônio, ele sempre comenta isso. Só que nós temos que ser crianças que querem aprender, crianças que querem evoluir, crianças que querem crescer. Porque a criança quer crescer, a criança quer evoluir. Então, assim, nós aprendemos? Eu acredito que nós aprendemos bastante, mas nós temos muito, mas muito ainda por aprender. A gente até estava comentando na pré-eleição, né, vamos chamar assim, você vê, há 150 anos, que não é muito, há 200 anos, era natural ter um sistema escravagista. Então, para os seres humanos na época, para os governantes na época, era natural. Não, ser escravo é natural, ter escravo é natural. Só que hoje a gente sabe que não é natural.
Lógico que a gente sabe que tem alguns resquícios, falando de Brasil, mas no mundo globalizado como um todo, lógico, vai muito de algumas situações, né? A gente levando isso em consideração, mas no todo, o planeta, ele olha o ser humano, ele olha para o ser humano e fala, poxa vida, isso não é certo, isso não está correto. Quantas coisas ocorreram que, às vezes, algumas, não digo atrocidades, né, mas algumas coisas que acontecem e há toda uma, vamos chamar assim, todo um chamamento mundial a respeito disso. Vamos colocar assim, nos Estados Unidos, né, vidas negras importam, Martin Luther King, Mandela, na Índia, que fala das castas, né, na China, onde as pessoas ficam lá presas. Então, olhem, eu estou falando de cada situação, de coisas mundiais, não estou falando só de uma raça ou só de um credo, mas sim como um todo na China, que o pessoal fica preso, que as mulheres não têm muito o que falar, não têm direito a voto. Olha, isso tudo ecoa para o planeta e as pessoas divulgam, as pessoas falam, não acham certo, o próprio direito das mulheres, a nível mundial, de votar, de serem governantes. Olha quanta coisa que nós estamos evoluindo. Então, quando se pergunta, poxa vida, nós aprendemos algo que Jesus veio trazer? Sim, nós aprendemos. E aí, vamos colocar alguns exemplos que Jesus trouxe de lá de trás, né? O que ele colocou? Uma das coisas que ele colocou. Não sei se foi Pedro ou se foi alguns apóstolos, perguntou a Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Aí ele respondeu, devem perdoar 77 vezes 7 vezes. O que ele quis dizer com isso? Você deve perdoar sempre. Perdoar é difícil? A gente sabe que é difícil. Quando a pessoa faz alguma coisa para nós, nos magoa, faz algum mal, gente, é muito difícil perdoar. E o que é o perdão? O perdão é o amor. O que o Carlão falou, ele veio trazer esse amor incondicional. E quando você ama, eu vou falar o que Chico Xavier falou, quando você ama de verdade, você nem raiva tem. Porque outro dia perguntaram para o Chico Xavier, mas você perdoa? Ele fala, eu não perdoo porque eu não tenho raiva. Se você não tem raiva, se você não tem mágoa, se você não tem rancor, você não tem o que perdoar, porque você não ficou magoado. Você só perdoa se você ficou magoado, se você ficou triste. Ah, mas a pessoa fez isso, fez aquilo. Fez, ela que fez, não fui eu que fiz. Então, eu vou ficar com raiva dela, coitada. A pessoa tem até misericórdia dessa pessoa, né? O Chico Xavier colocava isso de uma forma bem bacana. Então, Jesus, ele veio colocar isso, esse amor incondicional, perdoar várias vezes. Uma outra coisa que Jesus coloca, vinde a minhas criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Por que ele colocou vinde a minhas criancinhas? Porque criança não mente, criança tem um coração simples, criança tem pureza de sentimento, pureza de coração, quando chora, chora, quando dá risada, dá risada. Criança não tem raiva, às vezes estão brincando ali, briga, dali 1, 2 minutos estão brincando de novo. Então, quando ele fala vinde a minhas criancinhas, significa o quê? Que nós, adultos, nós seres humanos, nós aqui do nosso planeta Terra, devemos viver como as crianças nesse sentido, de sentimento de humildade, sentimento de simplicidade, sentimento de pureza de coração. Então, quando nós começamos a trabalhar, a viver dessa forma, você pode ter certeza, a vida fica muito mais tranquila, a vida fica muito mais simples. E você começa a encarar a vida com mais alegria, com mais simplicidade. Você começa a enxergar situações, as coisas boas da vida. Tem situações desafiadoras? Vai ter, sempre tem. Por isso que nós estamos aqui. Só que esse desafio é para nós nos dominarmos. Esse desafio é para que nós possamos nos dominar e trabalhar as boas tendências e começar a lapidar essas más tendências. O que o Carlão falou, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Tirando todas essas más tendências do nosso ser. E aí nós já falamos muito de reforma íntima, nós já falamos muito de vencer a nós próprios. Então, tudo isso que a gente vem falando nas palestras é o que Jesus nos trouxe. E quando a gente fala nesse mês desse nosso amigo, desse nosso mestre, desse nosso professor, desse nosso guia, por isso que vocês até colocaram, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só chega ao céu se falarem o que eu estou falando. Então, o que nós estamos colocando aqui também? Muitas pessoas falam, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Assim, vamos colocar assim, na literatura espírita, se diz o seguinte, na verdade, Jesus morreu na cruz, mas para quê? Para nos mostrar como viver, né? Na verdade, Jesus, ele morreu para assim, tirar os nossos pecados, como muitas outras religiões e doutrinas falam. Não, ele morreu para tirar nossos pecados.
Aí vai do entendimento de cada um. Mas o que a doutrina espírita coloca? Na verdade, Jesus viveu para nos mostrar como devemos viver. O passado, sim, o passado aconteceu, o passado morreu, só que Jesus falou, você pode modificar tudo aquilo que você fez, pecou, errou, ok, mas o que você pode fazer de diferente daqui para frente? Então, Jesus veio mostrar isso. Ele fala, cara, primeiro, o canal até colocou, a imortalidade da alma. Primeira coisa. Então, você é imortal, você tem... O que morre é o corpo físico, mas você vai continuar evoluindo, você vai continuar crescendo. É o que vocês falaram, vamos ficar nesse planeta, que vai ver a regeneração, ou vamos para o mundo primitivo? Imagina o seguinte, você indo para o mundo primitivo, hoje com toda essa tecnologia, com todo esse conforto que nós temos, aí vai lá para o mundo primitivo, para ficar morando em caverna, caçando para poder comer, caçando bicho para poder se agasalhar, o negócio não é fácil não, imagina. Então, vamos fazer as coisas direitinho para ficar nesse mundo de regeneração. Né? Vamos fazer as coisas com amor, com amorosidade. Então, quando se coloca isso, é viver dessa forma, é viver de uma forma amorosa, viver de uma forma do coração puro, viver de uma forma, ficar atento a essas tentações, a essas más tendências. E Jesus, ele colocou com essa simplicidade. E aí, repetindo o que o Carlão falou, e você também falou, Fabinho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. E lembre-se o seguinte, sempre, quando a gente for fazer algo, nunca faça ao próximo o que não gostaria que fizessem a você. Ou seja, se eu não quero algo para mim, por que eu vou fazer aquilo para o próximo? Então, faça ao próximo tudo aquilo que gostaria que fizessem para você. A partir do momento que nós começarmos a trabalhar um pouquinho isso, um pouquinho não, a gente vai aumentando, aumentando e a vida vai ficando bem melhor. Então, é assim, se nós vamos começar a falar aqui, gente, a gente fala o sábado inteirinho sobre esse assunto, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante e importante para nós mesmos, né? Então, a gente sempre coloca aqui, a gente sempre coloca para vocês algumas coisas, mas, acima de tudo, nós somos os primeiros a ouvir e somos os primeiros, às vezes, a ser testados em tudo isso. É isso, Fabinho. É isso aí, olha. E, finalizando, Jesus pensa milhares de anos para ele conseguir reencarnar, baixar toda a luz, toda a vibração dele para estar aqui na Terra, para vir como um ser humano, como eu, como você. Por isso ele é o modelo, né, e guia. Porque na história dele ele foi filho, e diz os relatos um bom filho. Será que você é um bom filho? Né? Ele foi amigo. Será que você está sendo um bom amigo, como ele era de Pedro, como ele era dos apóstolos? Ele foi um bom pregador, ele mostrou por meio do exemplo. Será que você está mostrando, além dele falar tudo que ele falou, e que hoje a gente repete tão assim, né? Ama o teu próximo, não sei o quê. Será que você ama igual ele amou? Né? Será que você consegue perdoar como ele perdoou? 70 vezes 7 e tudo isso? Ou estamos ainda apenas repetindo aquilo que a gente aprendeu na catequese? Né? E não interiorizando ou não fazendo como ele ensinou. Porque além de falar, quantas vezes, quantas passagens ele foi lá e mostrou por meio do exemplo na prática. Então, fica aí. A história dele é muito linda, mas o exemplo dele é para ser seguido, não é só para ser falado. Pensa nisso, tá bom? Então, fecha os teus olhos. Eu convido você nessa prece de hoje que esse Jesus de puro amor, de luz, possa se fazer presente, abençoando a você, a tua casa, o teu lar, a tua família, que ele possa adentrar, espargindo este amor incondicional, desfazendo as mágoas, as disputas, as intrigas ou as rusgas que vão na tua alma, que ele possa ir iluminando o teu espírito para que ele se desprenda das amarras
que pesam no teu ser, que ele possa te olhar com os olhos amorosos que ele tem, preenchendo os teus vazios e te dando força de ser melhor, de pôr em prática todo o bem de Deus que reside no teu espírito. É assim, Jesus, ser conosco nos nossos dias, para que nós possamos ter sempre contato com a tua energia, com o teu exemplo, para que nós possamos ser e fazer o nosso melhor a cada momento da nossa existência, graças a Deus. Fica com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.